Louvado seja Deus. De pé, 1 João 4,16. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. E nós... Não, ninguém abriu. 1 João 4... 1 João, não é Evangelho de João. É a primeira epístola, carta. Perto de Apocalipse. 1 João 4,16. 1, 2, 3. E nós... Bem, está um pouquinho diferente. O meu texto diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Poder sentar? Essa é uma frase dita por muitos. Deus é amor. Tem até uma igreja com esse nome. Embora eu ache que ela já precisa mudar o seu logotipo, porque o símbolo da igreja é um arco-íris. E você sabe muito bem o que o arco-íris é, hoje. Ele foi o sinal de Deus, o velho Noé, que jamais destruiria a terra em água. E Deus é amor. A gente sabe disso. A Bíblia diz isso. João está dizendo. João é um apóstolo que reclinava no peito de Jesus. Dizem que João era um adolescente hoje, nos nossos dias, quando foi chamado por Jesus. João era muito apegado a Jesus. Algum texto diz que João, aquele a quem o Senhor o amava. João é colocado como aquele que parece que Jesus tinha uma predileção. Eu não sei se você já ouviu essa história, mas a Bíblia conta que Jesus tinha 70 que os seguiam, que depois o abandonou por causa de um duro discurso que ele deu. Dos 70, Jesus tinha 12. Dos 12, Jesus tinha 3. Dos 3, ele tinha 1. Esse 1 é João. Isso significa que todos nós temos círculos grandes, mas os mais íntimos vão diminuindo o número de pessoas. E todos nós sabemos que Deus é amor e não há dúvida nenhuma disso. A Bíblia está dizendo isso, o verso está dizendo isso. E a gente, então, evangeliza, dizendo, Jesus te ama. O que não é nenhuma mentira, a grosso modo, que Deus, de fato, se Ele é amor, Ele não tem amor, Ele é amor. Como Jesus não tem um caminho e não tem uma verdade, Ele é o caminho, Ele é a verdade, não tem outro. Então, o que seria esse Deus é amor, segundo 1 João 4,16? E aí começa uma bagunça na nossa mente, porque todos nós que estamos aqui, não somos puros de informação. Nós temos várias formações. Uma das que mais nos influencia é a formação grega. Os gregos nos influenciaram ao longo dos anos. Por exemplo, para os gregos existem 7 tipos de amor. Tem o amor filáutia, que é o amor por nós mesmos. Tem o amor pragma, que é um amor pragmático, mais executor. Então eu amo quando eu mostro uma execução na direção da pessoa. Tem o ludus, que vem de ludo, de brincadeira, o amor brincalhão. Eu acredito que Jesus tinha também esse tipo de amor. Eu acho, pelas biografias que eu já li sobre Jesus, eu sou absolutamente apaixonado por Jesus. Tudo que sai sobre ele eu leio, mesmo que seja contra. E eu tenho uma visão de que Jesus era muito bem-humorado. Tem o amor eros, que é o amor mais de romance, paixão e desejo. Isso na cabeça dos gregos. Tem o amor filia, que é o amor que é compartilhado entre irmãos e amigos. Tem o amor storge, que é um amor especial de pais e filhos. E tem um amor chamado ágape ou agapau, que é o amor incondicional, que nós utilizamos esse tipo de amor para Deus. Deus nos ama incondicionalmente. Essa é a ideia dos gregos
na história da humanidade. Mas também os hebreus, o povo de Deus, a origem da nação de Israel lá no Antigo Testamento, tem uma definição de amor que é, no hebraico, havar. Havar é em português, né, transliterado, ele é usado para descrever sentimentos entre pessoas de relacionamento íntimo ou romântico. E esse relacionamento íntimo não é necessariamente um casamento sexualizado, mas talvez o que Jesus teve pelos seus discípulos, um amor mais próximo e um amor de doação. Isso está em Levítico, capítulo 19, onde diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. E é isso que Jesus nos ensina, que nós devemos amar as pessoas como nós nos amamos. O problema é que talvez algumas pessoas não se amem, e aí não vai amar ninguém. André Sponville, que é um filósofo que fala sobre virtudes, um dos livros dele fala que o amor é uma virtude. Mas ele descreve o amor como um desejo. E ele diz que nós não amamos o que queremos, nós amamos o que desejamos. Olha que coisa interessante. Então, se você deseja Deus, você amará Deus. Você só ama o que você deseja. E ele diz também que na moral, ou melhor, onde a moral existe, não há amor. Presta atenção nisso. Onde precisa se viver moralmente, o amor não existe. E aí eu achei interessante porque ele não é cristão, mas ele está dizendo algo que o próprio João, que nós lemos o livro dele nessa manhã, um texto, diz no capítulo 2, verso 10. Olha o que João, o apóstolo do amor, diz. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Na década de 80, 90, de 80 para 90, houve uma polêmica em São Paulo, um pastor de uma denominação que ele fundou, conhecida, ele foi muito bombardeado pelos cristãos porque ele pregou esse texto de João e disse: quem ama não peca. E é de fato isso que João está dizendo, porque o texto de João diz que quem ama, não há tropeço algum naquele que ama. E esse amor de que João descreve é o amor para com os irmãos. E esse amor para com os irmãos é um amor doador. É o mesmo amor de Jesus na cruz. Por isso que Jesus disse: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está convidando a gente a segui-lo, se também fizermos o que ele fez, darmos a nossa vida pelo seu irmão. Essa é a ideia do amor. E essa frase do apóstolo João, quem ama não peca, ficou muito marcada porque a Bíblia diz que nós somos pecadores, por natureza, nossa genética é pecadora. Mas é possível se chegar num estágio espiritual de amor, de maneira que, embora você tenha uma natureza pecaminosa, você não pratica o pecado na sua forma, na sua caminhada. Por quê? Só se você amar de verdade. E o amor é doador. O amor é uma entrega. Quem ama se entrega. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios 13. Agora, presta atenção. O que é esse amor, então, que João está nos dizendo, que nós lemos nessa manhã? Primeira coisa, ele diz que conhecemos. Algumas traduções aí diz, repita para mim, por favor, presbítero Leandro, a tradução, ou quem tiver aberta naquele 1 João que nós lemos, que é 1 João 4,16. Conhecemos e permanecemos. Conhecemos e cremos. Duas coisas interessantes aqui. João está dizendo que nós conhecemos e cremos sobre o amor de Deus. O que João está nos dizendo? Que conhecer o amor de Deus
é entender exatamente quem é Jesus. 1 João 3,16, o mesmo livro. Nisto conhecemos o amor. Ok, João, que amor? Que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar nossa vida pelos irmãos. Viu como é que João está reverberando o que Jesus disse? Quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. A cruz é o lugar em que Jesus se colocou por amor a mim, por amor a vocês. E aqui eu já vou começar a confrontar tudo o que você aprendeu sobre o amor de Deus. A morte de Jesus na cruz não foi por toda a humanidade. Nós cremos que Jesus só morreu pelos eleitos. O problema é que eu nem sei quais são os eleitos. Eu quero crer que em veleiros, em toda a região, existem mais eleitos que procurarão a igreja e que serão convertidos pelo Evangelho. Não precisa vir necessariamente para a igreja presbiteriana que prega sobre a eleição, porque nós não somos detentores do ato eletivo de Deus. Mas a Bíblia diz, e João está dizendo, para a igreja. O texto não é para o botequim, e não é para a avenida, e nem para a Avenida Paulista. O texto é, João está dizendo, aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. E nisto conhecemos o amor que Cristo deu a vida por nós. Então veja João dentro de um espaço, dentro de uma igreja, mandando uma carta para um povo dirigido, e ele diz assim, Jesus morreu por vocês. Que vocês são esses? O povo de Deus. Nós temos 50 membros aqui, arrolados na igreja. E os 50 membros comparecem ao culto. E eu chego em casa e encontro com um parente e digo assim, hoje foi todo mundo no culto. Todo mundo quem? Todos os membros. E é isso que a Bíblia diz, que Deus deu o seu Filho pelo mundo. Que mundo? Os eleitos. Porque se Jesus morreu por todos os indivíduos estão salvos. Porque a morte de Jesus é eficaz, é poderosa, é eficiente. Jesus não está na cruz de braços abertos esperando um ato seu. Jesus está na cruz de braços abertos executando um ato de Deus. Então, é muito diferente daquilo que nós aprendemos. Mas não se desespere, calme. E João então está nos dizendo que conhecemos e cremos e nos firmamos no quê? No amor de Deus. E como esse amor de Deus é descrito e mostrado? Com a morte de Cristo na cruz por mim e por você. 1 João, de novo, ele vai dizer no capítulo 4, verso 14, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. E aí a gente fica, está vendo, pastor? O mundo. Sim, mas não é o mundo sistema, não é o mundo dos indivíduos, é o mundo criado, o mundo de Deus. Porque Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer que a natureza, a criação, espera ardentemente a redenção. Quando Adão e Eva pecam e são expulsos do jardim, a criação de Deus começa a produzir espinhos e abrolhos, e eu acho também que pernilongos. Não tem coisa pior no mundo que pernilongo. Barata, né, as mulheres, né? Mas a terra começou a produzir uma deformação, que os naturistas, os biólogos dizem que essa cadeia, ela se compensa, enfim, não quero entrar nisso, mas o apóstolo Paulo em Romanos vai dizer que a natureza, a criação espera ardentemente a redenção. A volta de Cristo vai botar o sistema novamente da criação de Deus e toda a sua criatura em harmonia. E é disso que João está dizendo. Salvador do mundo, Salvador da sua igreja, o Salvador do seu povo. Ora, se você lê o Antigo Testamento, e o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Só que no Novo Testamento ele se
personifica em Jesus. O Deus agora está personificado em Jesus. Você está comigo aqui? Está acompanhando? Estou tentando fazer uma aula de EBD e uma pregação para o seu coração. Então, você tem no Novo Testamento Jesus Cristo, e no Antigo Testamento você tem aquilo que alguns chamam de Jeová. Aí tem os vários adjetivos, Jeová Nissi, Jeová Rafá, Jeová, os nomes hebraicos, Deus cura, Deus é bandeira, Deus, e por aí vai. O Deus do Antigo Testamento só ama Israel, só salva Israel, só abençoa Israel, só dá as coisas para Israel. E no Novo Testamento? A mesma coisa. Jesus morre pela igreja, salva a igreja, abençoa a igreja, nutre a igreja, que Paulo vai dizer que ela é o seu corpo. Qual é a diferença? Nenhuma. Deus sempre teve um povo escolhido, Deus sempre teve uma nação, Deus sempre teve aqueles em que Ele dispensa o seu amor. Primeira coisa então que nós estamos vendo, conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós, diz João. Paulo, sabendo que o amor ele é muito confundido, sabendo que o amor ele é muito mal entendido, e nós achamos por natureza que quem nos ama tem de nos dar tudo o que nós queremos e precisamos. Então Paulo, sabendo que nós poderíamos ser torpedeados por uma ação maligna na nossa mente, porque veja os senhores, você já foi filho uma vez, e hoje você é pai ou é mãe. E provavelmente quando filho você pensou, e você já deve ter dito, talvez você não lembre, que quando seu pai deixou de fazer alguma coisa por você ou sua mãe, você logo associou que aquilo que ele deixou de fazer é porque ele não te ama mais. O meu Henrique tinha uma mania de quando eu não fazia as coisas que ele queria, que eu não comprava o carrinho que ele queria, ele dizia assim, não sou mais teu amigo. O que ele estava dizendo? Eu rompo com você porque você não está satisfazendo os meus desejos. E muitos de nós achamos a mesma coisa sobre Deus, porque Deus nos ama, Ele tem que nos dar tudo. Por isso, o apóstolo Paulo escreve em Romanos 8, 35 e 39. Olha o que ele diz. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Ou a pistola do Leonildo? Ou a morte? Essa é a ideia, a espada. Como está escrito? Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo escreve isso porque eles achavam que porque eles estavam sofrendo perigo de vida, que eles estavam sofrendo ameaças, que eles estavam sofrendo fome, que eles estavam sofrendo perseguição, que eles estavam nus, sem vestimenta, desprovidos. Essa é a ideia da nudez. Porque eles estavam desprovidos, perseguidos, em perigo de vida. Era porque Deus os havia abandonado à sua própria sorte. E Paulo está dizendo, não, nada nos separa do amor de Deus. Não é porque nós sofremos essas coisas que vai nos dizer que Deus não nos ama. Porque Deus já provou o seu amor, dando Cristo Jesus na cruz por nós. Essas coisas fazem parte da vida. Todos nós sofremos perigo, fome, temos dificuldades, escassez. A vida é assim. Mas Paulo diz,
apesar de sofrer todas essas coisas, somos mais do que vencedores. O que Paulo está dizendo? Que nós não olhamos para todas essas vicissitudes da vida, nós olhamos para Cristo. E apesar de estarmos desprovidos, apesar de sermos perseguidos, apesar de sofrermos perigo de vida, apesar de nós sermos encurralados, nós não olhamos para nada disso, porque os nossos olhos estão fitos na cruz. É isso que Paulo está dizendo. É como se fosse um torpor, é como se fosse uma anestesia. Nós estamos tão imbuídos, envolvidos e pelo amor de Deus, que todas essas coisas que nos acontecem na vicissitude da vida não são importantes. Preste atenção comigo. O que Paulo está dizendo? Olha o poder do amor. Quando você ama uma pessoa e você quer casar com ela, e você bate os olhos nela e você fica encantado pela magia dele ou dela. E aí você olha e você quer casar. E você faz de tudo para casar. Você não percebe muito onde você vai morar. Você mora em qualquer lugar. Essas coisas românticas que dizem, com ele eu moro debaixo da ponte, com ela eu vivo no meio da floresta, eu faço qualquer coisa. Você já deve ter sido um dia bombardeado por esse tipo de amor. Com certeza, você foi. Você não quer saber se ele é careca ou cabeludo. Você não quer saber de nada. Você está encantado e você só vê coisas boas. Depois, com o tempo, esse amor parece que vai desvanecendo, você não o sustenta. Aí você vê os defeitos, vê um monte de coisa. Eu sei como é que funcionam essas coisas. Por isso que a gente tem que ter encontro de casais, tem que fazer manutenção, focar nas escrituras, olha as coisas. Bom, enfim, deixa isso para lá, não é o que vem aqui. Mas é sobre o efeito que o amor causa em você, de maneira que você não vê mais nada. Só o alvo do seu amor. Não é assim? É isso que Paulo está dizendo sobre nós e Cristo Jesus. Nós estamos tão envolvidos pelo amor de Deus, nós estamos tão focados em Deus, que nós não estamos mais preocupados na roupa que vestimos e nem no perigo que estamos sofrendo. Por isso que se o Espírito Santo toca no nosso coração, a gente larga tudo e vai para o Paquistão, vai para o Irã, vai para o Iraque, vai para países perigosos, porque a gente não olha mais para a própria vida, a gente olha somente para o amor de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Agora veja, todo esse texto ele está dizendo que o amor é por nós. Nós, a sua igreja. Não é pelo mundo todo. É somente pelos escolhidos. É somente pelos eleitos. E Deus ama tanto isso que Ele levanta missionários para ir buscar os seus filhos. Deus ama tanto aqueles que são teus, que são dele, melhor, que Ele levanta pessoas destemidas para que elas vão buscar aqueles do qual Cristo morreu na cruz. Veja, em Deuteronômio capítulo 7, de verso 7 a 13, você vê o amor de Deus sendo descrito por Israel. Ali não aparece os amalequitas, ali não aparece os filisteus, a Filisteia, ali não aparece o Egito, ali não aparece nenhuma nação. Deus só descreve o seu amor e só diz que vai exercer o seu amor para com a nação de Israel. Estão ouvindo o barulho das crianças lá em cima, né? Algum diácono sobe lá, vê se a tia está viva. Eu não fico desesperado com isto. Porque se Deus quiser, Ele pode salvar o mundo inteiro. Ele pode tudo. Mas a Bíblia fala do inferno. E a Bíblia fala, por meio de Jesus, que Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos. E alguns irão para lá. Por qual motivo eu não sei te explicar. Porque tanto o céu e o inferno são criações de Deus e Ele manda para lá quem Ele quer. Mas o meu foco é no amor que Deus tem por mim e por você. E esse amor é tão grande, tão profundo, tão penetrante, que Paulo, em Efésios capítulo 5, ele vai mostrar a relação do amor de Deus, fazendo uma alegoria com o casamento. E abre lá a sua Bíblia rapidinho em Efésios capítulo 5.
Efésios capítulo 5, verso 25 e 29. No verso 25 ele diz: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Aqui é a minha base do que eu estou dizendo para você, por mais que você esteja surpreso com o que eu estou dizendo. Deus exerce a sua misericórdia com todas as pessoas. A Bíblia diz: e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Mas o seu amor especial somente com a igreja. E Paulo está dizendo isso aqui. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja. E porque ele amou, o que ele fez? Se entregou por ela. Verso 29. Ele diz: além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Se você é a igreja, Deus alimenta e cuida de você. É isso que Paulo está nos dizendo. Agora veja que esse amor é tão profundo, tão surpreendente, que nós não entendemos algumas coisas. Eu creio, baseado em tudo que eu vejo das Escrituras, que se você é um cristão hoje, e se você tem um coração salvo por Deus, provavelmente, baseado na teologia de Abraão, que Deus disse assim: em ti serão benditas todas as nações da terra. E farei de ti uma grande nação. E os teus descendentes serão abençoados. E o apóstolo Paulo vai dizer que se nós cremos é porque provavelmente nós somos descendentes de Abraão, o nosso pai da fé. E ele vai fazer uma alegoria sobre isso. Deixa eu te dizer no que eu creio. Provavelmente, se você é um cristão hoje, provavelmente, um ancestral teu, alguém da sua árvore genealógica, foi salvo por Deus e foi marcado por Deus. E aquela árvore genealógica, aquela geração, aquele grupo de familiares, alguém ali também vai ser de Deus. O apóstolo Paulo ouve isso, fala isso na cadeia para o carcereiro, que quando o anjo vem e liberta Paulo e Silas, e o carcereiro diz: o que é que eu devo fazer, Paulo e Silas? Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Quando Paulo vai dizer sobre casamentos mistos e pessoas que se convertem depois, e o marido não é crente, e a mulher se converte, ou o marido, Paulo diz: não se separem, por causa da conversão. Se ele consentir, ele não crente, consentir em viver com você, fique com ele. Se ele consentir por causa da sua fé, porque muitos não querem mulher crente, fique com ele, porque agora os seus filhos serão santos. Sabe o que Paulo está dizendo? Que o amor de Deus é tão grande, que por causa da tua fé, do teu compromisso, da tua salvação, este amor vai se alastrar pela tua geração. Eu creio nisso. Deixa eu te dizer uma história que eu não sei se eu te disse. Quando o Espírito Santo inundou meu coração na década de 80, eu virei para minha mãe e disse assim: mãe, a senhora tem Bíblia? O quê? Bíblia. Minha mãe era espírita, umbandista. Minha avó era mãe de santo. E ela disse: eu tenho, quando eu fui numa EBF, uma escola bíblica de férias dos metodistas, em Sacra Família, no interior do Rio de Janeiro. Um vilarejo. E ela pegou aquela Bíblia de 1900 e vovó mocinha, página amarelada. Eu li aquela Bíblia e Deus então inundou meu coração de um amor profundo. E depois então eu perguntei: mãe, como é que essa Bíblia chegou nas suas mãos? Ela disse: quando eu era criança, a minha tia tinha um sítio em Sacra Família, e lá havia um instituto bíblico de férias, uma escola bíblica de férias, onde crianças vão para um local, um acampamento. E ali então eu tive um encontro com Jesus. E eu ganhei essa Bíblia, quando minha mãe era criança.
Eu disse, mãe, o que aconteceu? A vida. Os apelos do espiritismo convenceram a minha mãe. E eu me converto. Os anos se passam, minha mãe se converte. Meu pai se converte. Meus irmãos se convertem. Os anos passam, eu conheço um cara aqui em São Paulo, do Exército da Salvação. E ele disse, Jean, vai ter um encontro de jovens no interior do Rio de Janeiro. Eu queria que você pregasse para nós lá. E eu disse, onde que é? Ele falou, em Sacra Família. Eu falei, conheço, morei lá perto, em Miguel Pereira. É bem perto, dá 40 minutos, por uma estrada de mato. E quando eu estava lá, eu cheguei naquele acampamento de jovens, que também serve para crianças, e vi aqueles bancos de madeira, e vi aquele púlpito, e ele disse assim, pasme, tudo que está aqui, o púlpito, os bancos, são desde a fundação deste acampamento. E mostrou as fotos. E eu disse, esse acampamento é um acampamento metodista. Sim, aqui foram feitas muitas EBFs para criança. Os bancos são os mesmos, o púlpito é o mesmo, nada foi reformado, nada foi mudado, é o mesmo. E ali o Espírito Santo me disse, quando a sua mãe era criança, ela esteve aqui, e aqui eu falei ao coração dela. Dá para imaginar a minha cabeça? Velho, adulto, pregando, convertido, pastor, num ambiente em que minha mãe, quando criança, esteve, e ali Deus falou o coração dela, mas ao longo da vida ela se desviou, ela foi buscar outros deuses. Mas não importa, porque quando Deus marca o coração de uma pessoa com seu amor, pode passar séculos e séculos que Deus vai fazer a obra que Ele prometeu. E mais de 30 anos depois estava eu ali pregando, eu nem existia quando isso aconteceu. Mas se Deus disse a Abraão, eu abençoarei os seus descendentes, Deus assim cumpre, porque Ele não é homem para que minta. Isto é o amor de Deus. Então descanse, porque se Deus marcou o seu coração com o amor dele, aqueles que estão debaixo de você, aqueles que fazem parte da sua geração, vão ser alcançados, porque Deus não é homem para que minta. Eu creio nisso. E ali naquele lugar eu vivi dias incríveis. E quando todo mundo saiu daquele salão, eu disse, eu posso ficar sozinho aqui um pouco? Sim, pastor, fique à vontade. E todo mundo saiu e eu fiquei ali em pé no púlpito olhando. Aonde minha mãe sentou quando ela era criança? Deus, aquilo que o Senhor falou com ela quando era pequena, cumpre hoje aqui, anos depois. Isto é o amor de Deus, irmãos. Isto é o poder de Deus, irmãos. Você pode estar vendo hoje um familiar seu, um filho, andando por caminho errado, mas curve o seu joelho e diga, Deus, cumpre a tua promessa na minha vida. O Senhor prometeu salvar os meus, abençoar os meus. Eu creio. Esse amém está muito fraco, você não crê não. Amém? Deus é amor, irmãos. Estou terminando. É muito difícil descrever em alguns minutos o que é esse amor de Deus. Isso significa que Ele é doador. Isso significa que o amor de Deus não é um sentimento, é o cumprimento de um mandamento. Em ti abençoarei todas as nações da terra. Isso também me mostra que eu e você temos uma responsabilidade enorme, irmãos. Deus nos chamou para abençoar e não amaldiçoar. Deus nos chamou para mostrar o seu amor. Por isso que João está dizendo, se você diz que ama a Deus, mas não ama seu irmão, isso não é amor. O amor é doador. O amor é um compromisso. O amor é um mandamento. O amor não é um sentimento, não é uma gripe, não é um estado viral que vem no vento e pega e a gente fica diferente. O amor é algo que nós olhamos na Escritura e diz, eu vou viver isso aqui, porque eu sou alvo do amor de Deus. Joninhas, me permita usar você como exemplo nessa manhã. A Macholândia tem estado com Joninhas todo sábado. Nós estamos dando uma força para ele. Na casa dele.
E a mãe de Jonias é crente, foi crente, é crente, está viva. Jesus falou que ele é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, e a Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos. E Abraão, Isaac e Jacó já estavam mortos para nós, mas vivos para Deus. O pai do Jonias foi presbítero na igreja presbiteriana na Saúde, né? Jonias foi criado no Evangelho. E quando a igreja presbiteriana veio aqui para Veleiros, Jonias volta para os caminhos do Senhor e é membro aqui. Logo foi batizado quando criança e aqui só fez a profissão de fé. Porque o batismo que os seus pais lhe deram é válido até hoje em nome de Jesus. Eu fiquei pensando, a mãe de Jonias faleceu, o pai de Jonias faleceu, os irmãos de Jonias faleceram, e Jonias mora ali na casa em que nós estamos ajudando. Dá para você pensar, e eu tenho certeza disso, quantas orações a mãe dele e o pai dele fizeram, pedindo, Senhor, cuida dos meus filhos quando eu não estiver mais aqui. Dá para você imaginar quantas orações a mãe dele fez, dizendo assim, Senhor, quando eu não estiver mais aqui, o que será dos meus filhos? Oração que toda mãe faz, não faz não? E a gente ali, trabalhando, eu fiquei pensando, nós somos a resposta de oração dos pais dele. Sabe por quê? Porque Deus o ama. Deus amou os seus pais, ama os seus filhos, e Deus não é homem para que minta, e Ele vai usar alguém para fazer com que a oração dele seja alcançada. Sabe o que eu fico pensando? Privilégio meu, poder ser resposta de oração de uma pessoa. Sabe o que eu fico pensando? Que é privilégio teu quando você se coloca para ser bênção da mão de Deus. Porque alguém deve estar orando por alguma coisa. E quando você faz aquilo, é privilégio teu ser a resposta de oração de uma pessoa. Dá para você imaginar um negócio desse? Você ser a resposta de oração de uma pessoa. Por isso que o apóstolo Paulo diz que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Deus está sempre por trás de alguma coisa. Eu quero terminar. O amor de Deus é perfeito, não tem qualquer defeito e sentimento nocivo. O amor de Deus é a causa de não sermos consumidos. O amor de Deus é verdadeiro. O amor de Deus é poderoso. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Duas coisas somente nesse texto de Paulo que me chamam a atenção, além de todas elas. Deus é paciente conosco. Porque diz que o amor é paciente. O que isso significa? 2 Pedro 3,9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Todos os eleitos, todos os que Cristo morreu na cruz. Então por isso que Jesus Cristo ainda não voltou, porque nós ainda somos usados para buscar os filhos de Deus perdidos, aqueles que abandonaram a casa do Pai. Eu e você somos a missão de Deus na terra, e Deus ainda não voltou, porque Ele é paciente, Ele está esperando os seus filhos voltarem para casa. É isso que Pedro está dizendo. E Deus é benigno. Tito, capítulo 3 diz, quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, e derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Benignidade. Deus agiu com seu amor em nosso favor. E nós, irmãos, para terminar, pode tocar lá em cima, avisar a tia Sandra. Nós, irmãos, nós somos devedores de uma dívida que nós nunca vamos pagar. Quem paga um amor desse?
Quem que paga isso? Esse amor que te assiste, que o salmista vai dizer que aos seus amados ele dá enquanto você dormia essa noite, Deus estava programando a história para que ela te abençoasse. Dá para você entender isso? Por isso que às vezes a ansiedade é falta de fé. Por isso que às vezes a ansiedade é alguma coisa que ofende a Deus, porque enquanto você está dormindo, Deus está trabalhando por você, e Deus está dizendo, é inútil ficar acordado, como diz o salmista, é inútil vigiar a cidade se o Senhor não abençoar, é inútil. Então descansa, meu irmão, Deus te ama. E a maior prova é você ter um desejo por Jesus Cristo, porque você pode perguntar, pastor, como eu sei sobre o amor de Deus? A maior prova é você deseja Cristo, você quer o culto, você quer a igreja, você ama o povo de Deus, você ama seus irmãos, você quer viver isso, então é impossível você ter isso e não ser alvo do amor de Deus, porque só quem tem isso é alvo do amor de Deus. Agora, se você diz, eu sou indiferente para a igreja, eu sou indiferente para Cristo, eu sou indiferente para tudo isso, então você ainda precisa ser alvo do amor de Deus. Ele não chegou ainda em você. E João diz que quem ama a Deus, ama o seu irmão. É impossível. Se a gente diz que ama a Deus que não vê, como é que a gente não ama quem a gente está vendo? Todos vocês aqui são alvo do amor de Deus. São fruto das nossas orações. Quando a igreja começou na garagem da minha casa, eu orei por você sem saber o seu nome. Eu orei por você. Quando Paulo tocava sozinho guitarra aqui e a Sandra cantando, eu orei por cada músico. Quando eu vejo o Yuri, quando eu vejo o André na bateria, as irmãs no vocal, eu digo, eu orei por vocês. Sabe o que isso vem à mente? Eu preciso cuidar de vocês, porque vocês são alvo da minha oração, vocês são resposta. E tudo aquilo que Deus nos dá como presente tem que ser tratado como ouro, tem que ser tratado como pérola de grande valor. E vocês são muito importantes para essa igreja, porque Deus ama você. E não só isso, Deus quer fazer com que as pessoas amem a Deus por meio da sua vida. E se você ama a Deus, você vai fazer com que os outros amem também, porque você vai ser a expressão exata do amor de Deus. Vamos ficar de pé, queridos? Deus, poderia ficar a manhã inteira falando do teu amor.